Eu quero fazer uma reflexão rápida, pequena com vocês. Isso. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Você pode ler, por favor, comigo? E viu? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Bom, Deus tem buscado nos mudar de fase. Deus tem buscado nos ensinar coisas para a próxima etapa da nossa vida. Para entendermos que os desafios do passado ficaram e que novos desafios virão, que novas armas estarão disponíveis para nós. Armas estas serão colocadas no mundo físico e material, como recursos, como conhecimento, mas armas também que serão entregue no mundo espiritual, visões diferentes, uma capacitação de discernir e de saber como lutar no ambiente espiritual. Deus tem buscado fazer isso conosco, tem nos dado lições que outrora não aconteciam, nos oferecido oportunidades, ok? Que, sem dúvida nenhuma, se não tivéssemos a experiência que temos hoje, nós aceitaríamos. A minha proposta hoje não é causar em você nenhuma falsa impressão de que você deve continuar lutando por aquilo que Deus não tem para você. Mas o meu propósito é mostrar com esse texto que as coisas pareciam ter terminado e elas não haviam terminado ainda. Hoje é muito desafiador pregar uma mensagem sem antes explicar isso aos ouvintes. Porque muitas pessoas saem de casa com um modelo mental preparado para receber qualquer coisa que vier na sua direção de forma positiva. Então quer dizer que Deus está falando comigo, eu não devo desistir disso. E talvez você só entendeu assim, não pelo que ouviu, mas por uma programação que já está na sua mente. Então qualquer coisa que você ouça, certo, pode simplesmente alimentar aquilo que você já está guardado ou guardando no seu coração. Assim como muitas vezes, joga isso fora, abra mão disso, e você corre o risco de jogar fora e de abrir mão de coisas que não precisaria abrir. Então, quando você vai ouvir uma mensagem, é muito importante você estar preparado para discerni-la dentro do seu contexto, porque senão, aquilo que deveria ser uma bênção para você, pode fazer você tomar decisões muito equivocadas, muito erradas. Esse é um texto que nos fala de um findar, uma situação onde as 3 informações que recebemos nesse versículo definem, certo, o que está acontecendo naqueles indivíduos que haviam estado no barco. O texto diz que o barco estava junto do lago na praia, o que indica que ele não estava mais na água, ele está parado, ok?
Então o barco não está mais navegando, ele não está mais na água, ele já foi puxado para fora do lago, ok? Então o barco está parado na praia. Os pescadores já não estão mais dentro dele. Os indivíduos que pescavam já não estão mais no barco, o barco está parado e os pescadores estão fora do barco. E o texto termina dizendo que eles estão debaixo de uma ação. Eles estão lavando as suas redes, o que indicam que na cabeça deles não haverá mais pescaria naquele dia. As três informações definem que o dia terminou, que a missão terminou e que ela não foi um sucesso. Ela não foi suficiente para impedi-los de tentar de novo na próxima madrugada. Mas na cabeça daqueles pescadores, naquele dia, a pescaria acabou. Barco parado, pescadores fora do barco e redes limpas. As informações nos ensinam ou nos indicam um momento de paralisação para o descanso. É isso que eles estão fazendo. Eles não interromperam sua vida de pescadores. Eles não perderam a fé de que iriam pescar ou que iriam conseguir novamente. Eles estão simplesmente numa pausa. Não pegamos nada, puxamos o barco, descemos dele e lavamos as redes. Vamos para casa, vamos descansar, porque nós vamos pescar de novo. Mas hoje é fato, nós não pegamos nada. Essa seria a informação do verso 2. Mas quando nós vamos olhar um pouco mais à frente, já no verso 3, olha o que o texto diz. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, preste atenção, porque os pescadores saem do barco e Jesus entra no barco. Os pescadores estão fora e para eles o dia terminou. Não foi a primeira vez, provavelmente, que eles não pescaram nada. Talvez por isso Jesus escolheu pescadores para ser a base de seu ministério, porque eram homens acostumados a lidar com muito trabalho, pouco retorno. Eram capazes de lidar com familiaridade, com fracasso momentâneo, mas que eram homens capazes de sobreviver a um dia mau e entender que se o dia mau não foi mau o suficiente para destruir você, amanhã você terá uma nova oportunidade de viver. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que você viveu. Pode ter sido muito ruim, pode ter sido muito forte, pode ter sido muito prejudicial, pode ter sido muito doloroso, mas eu venho te dizer algo: se não foi forte, doloroso e fatal, suporte, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Deus continua onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Mas é fato que para eles, pelo menos, o dia terminou. O verso 3 diz que Jesus entra no barco. Ele entra no barco e pede a Pedro, o barco era de Simão, que o afaste o barco um pouquinho da praia, pois ele quer usar o barco como um púlpito. Jesus quer ensinar do barco a multidão. Tá bom?
redes limpas, provavelmente dentro do barco, um barco que não era tão grande assim, senão não seria puxado para a terra, tá certo? Para que puxasse o barco de forma que ele saísse, ok? Indica que era um barco pequeno. Jesus entra no barco e pede que o barco volte para a água. Pedro, então, certo? Obedece. Ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas ele obedece. O barco vai para a água. Mas agora, o verso seguinte, ele vai ser meio estranho. Quando Jesus acaba de falar, ele diz a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha só. Jesus diz para Pedro: saia da beirada, vamos para o fundo e coloque novamente suas redes dentro d'água. Coloque novamente as suas redes dentro da água. Nós vamos pescar agora. Para Pedro, isso já tinha terminado. Para Pedro não fazia sentido colocar novamente suas redes dentro d'água. Para Pedro, tá bom, eu não peguei nada e está tranquilo, eu não peguei nada, mas a minha frustração não foi tão grande, eu vou sair para pescar de novo. Mas eu tive o desconforto de ter que lavar minhas redes. Se eu colocar minha rede dentro d'água de novo nesse horário, eu não vou pegar nada e ainda vou sujar minhas redes de novo. O que Pedro está tentando entender, ele ainda não falou nesse texto. Mas o que é que aquele homem que caminha na areia, que vem seguido por uma multidão, está querendo fazer? O que será que aquele homem, Pedro não sabe quem ele é nessa narrativa, certo? Ela marca o primeiro encontro de Jesus com Pedro, no modelo descrito por Lucas. Então ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, até porque o final termina com Jesus fazendo o convite: abandone o barco e venha comigo e eu vou te fazer pescadores de homens. O que indica que para Pedro, tudo isso que está acontecendo aqui é muito novo. O que ele é Pedro. O que ele é um pescador. O que ele é alguém habilitado a lidar com frustração, com problemas, com crises, com noites desafiadoras, com resultados que não conduzem a lugar nenhum. O que ele tem são braços doloridos. Joga a rede, puxa a rede. Joga a rede, puxa a rede. Vamos lá, Pedro. Onde pescamos semana passada? Onde? Um pescador habilidoso, ele é capaz de posicionar seu barco num ambiente cujo qual você sequer saberia onde era. Ele é capaz de abandonar suas redes em alto mar e depois voltar e pegar suas redes num ambiente que para mim e para você não haveria referência nenhuma. Todo lugar é o mesmo. Pedro sabia que se não havia pegado nada na madrugada, não era aquele horário que ele iria pegar. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa passagem, talvez não para Pedro naquele momento, você tentou tudo, com toda a sua habilidade, com toda a expertise, com todo o seu conhecimento, com toda a sua força, com todo o seu ânimo, e isso foi muito legal, mas tinha uma diferença: eu não estava no seu barco.
Você fez tudo isso e eu não estava lá. Mas agora eu entrei no barco. Então, se eu entrei no barco, o seu dia não vai terminar desse jeito. Se eu entrei no seu barco, a sua história não vai terminar assim, porque a partir de agora eu estou com você nesse ambiente. Olha só. Jesus disse a Pedro: vamos lá, pega o barco, leva para o alto mar e lança a sua rede para pescar. Então ele vai desabafar, obviamente, e vai dizer o que ele está pensando. No verso 5, respondeu-lhe Simão: mestre, eu trabalhei a noite toda, deixa eu explicar ao senhor como é que funciona. Talvez o senhor não saiba. No dia anterior, nós preparamos a estrutura para a pesca. Verificamos as redes, se ela está furada ou não. Verificamos as velas, porque o nosso barco não tem motor, é um veleiro e um reminho. Verificamos a água, ok, para ver se vamos ter água suficiente para passar a noite, porque nós vamos pescar de madrugada. Nós não somos amadores. Aqui ninguém pesca por hobby, aqui é profissão. Aqui voltar para casa de barco vazio é não conduzir nada para a nossa casa. Então isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é muito sério. Não dá para nós passarmos uma peixaria, certo? E comprarmos alguma coisa. Não é essa a programação. Então nós preparamos tudo antes. Levamos a comida que vamos comer no barco. Levamos as iscas, os pedaços de peixes que vamos usar como o engodo. Então nós preparamos tudo isso. Isso demanda trabalho, isso tamanho de conhecimento, dedicação. Fizemos tudo isso e fomos para a noite. E aí nós lançamos a rede e não pegamos nada. Tentamos. Mas lá no horizonte, alguém está saindo para acabar com a nossa pescaria. Brotando nas montanhas, lá vem ele. E ele traz consigo o encerramento de um ciclo. A noite chegou ao fim. O laranja, o amarelo dos raios solares, eles vão ultrapassar os morros. E eles vão dizer a Pedro: acabou. A noite chegou ao fim. Os peixes cujos quais você aguardava pegar, eles não estão mais disponíveis, pois eles só saem no ambiente noturno. Acabou, já era. O sol, que é a esperança e a expectativa para muitos, para Pedro era o encerrar de um ciclo. E está tudo bem, ele está acostumado com isso, não tem problema nenhum. Vamos descer do barco, puxá-lo para a terra, lavar as redes e vamos dormir. Mas agora entra um cara na minha vida, entra um poder na minha história. Você está entendendo? Entra uma esperança na minha vida que vai dizer que é possível acontecer coisas que eu sei que não é. É isso que está acontecendo. Eu sei que essa palavra não é para todos, ou talvez até seja, mas para que alguns persistam e outros caiam na real, que estão num ambiente cujo qual precisam parar e reavaliar e rever e fazer um entendimento do ambiente. Porque a mesma palavra pode servir para pastor, é isso, eu vim no culto hoje para dizer, não é para desistir, eu vou continuar lutando. Para alguns sim, para outros, pastor, essa palavra veio boa. Realmente, eu não deveria desistir não, eu já deveria ter desistido, porque não é isso que Deus tem para mim. E eu quero ouvir de uma forma imparcial,
não colocando a minha mente de acordo com aquilo que eu quero, mas abrir a minha mente para descobrir o que Deus tem para mim, porque o que Ele tem é o melhor. Isso é maturidade. É pronto para ouvir o sim e o não. Sabe? Deus é o que Jó disse, certo? Receberia eu o bem de Deus e não o mal? É o que ele está dizendo. Eu sou forte o suficiente para entender que Deus está no controle. Então tem muitas coisas aqui que Deus vai dizer hoje para você e vai abrir o seu coração para entender. Chega, acabou. Não cabe mais na sua vida, não cabe mais nos seus negócios, acabou. E muita gente hoje vai receber força de Deus para não desistir, para prosseguir, para continuar e para vencer. Você só precisa pedir a Deus o discernimento, entender o que está acontecendo. Pedro está dizendo: aí eu entrei e trabalhei a noite inteira. Joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Vem peixe? Não, o que vem são algas, o que vem são sujeiras. Isso, a rede está ficando pesada. Se você pesca um pouquinho, você sabe do que eu estou falando. Está ficando difícil, ela começa a embolar, tá certo? Mas Jesus disse para ele: faz ao mar alto e lançai as vossas redes. Ele diz: eu trabalhei à noite e eu nada, porém, contudo, todavia, eu sou capaz de jogar a minha rede onde o Senhor mandar. Preste atenção, porque aqui tem mais obediência do que fé. Pedro não acha que ali tem peixe. Aliás, não era para ter, Cláudio. Não era para ter, Érica, não era para ter peixe ali. E aí Pedro, que se for lavar suas redes, quer lavar suas redes por uma boa causa, porque eu estou cansado de ver gente cansada, decepcionada, frustrada, com resultados medíocres. Homens e mulheres de Deus, que me parece que não são capazes nem de discernir a hora de ir e a hora de parar, a hora de fazer e a hora de se abster de fazer. E a Bíblia é bem clara: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar do abraço. Olhamos para essa situação e o que vemos? Resultados ruins, de alguém que vai tentar de novo, porque eu sei que você vai tentar, mas eu não posso liderar sem um entendimento das pessoas com resultados tão pequenos, com uma incapacidade de discernir as coisas. Pedro disse: eu jogo, mas eu só jogo debaixo da tua palavra. Onde é para eu jogar? Eu jogo a minha rede. Tá bom, eu vou jogar, mas o Senhor é que diz onde eu jogo. Verso 6. Fazendo assim, assim como? Jesus disse para ele onde jogar e ele jogou. Pronto. Não há manifestação da fé de Pedro, sabe? É como a serpente do Moisés, lá naquele madeiro. Ninguém precisava de fé para ser curado, bastava olhar para a serpente. Foi mordido pela serpente, o efeito do veneno está aqui. Olhe para a serpente de cobre. Quem olhar para a serpente de cobre fica curado. Quem olhar e tiver fé, quem orar e fazer uma oração, quem orar e der uma oferta, não, bastava olhar, era obediência, certo?
O dia de Pedro ainda não tinha terminado, não precisava terminar daquele jeito. Era a última pescaria do cara. Pensa, parei de pescar porque não peguei nada. Boa desculpa. A última vez que eu pesquei foi uma pescaria frustrada, decepcionante. Não, Jesus não vai deixar o passado de Pedro terminar desse jeito. Vai ser a melhor pescaria da sua vida. Vai ser uma pescaria cuja qual você vai testemunhar. Certo, eu pesquei no mar, peguei peixe na hora que ninguém pega. Peguei uma quantidade improvável. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompiam-se a rede. Pedro está puxando. Alguém já pescou de rede no mar? Já? Isso. Assim que você bota a mão e começa a puxar, ok? O peso começa a ser diferente. E se você tem sensibilidade na mão, você é capaz de sentir, tanto na rede como no anzol, certo? Que já tem um peixe visitando a sua isca, certo, irmão? Ok? Ou preso na rede. O texto diz que há uma grande quantidade de peixe. Note que até o primeiro momento é apenas o barco de Pedro. Entrou no barco que era de Simão e disse: certo, afasta um pouquinho porque eu vou pescar do seu barco. Vou pregar do seu barco. Terminou de pregar, Pedro, agora vamos ao mar alto. Lança suas redes, só jogo onde o Senhor mandar, porque para mim a pescaria de hoje já havia terminado. E Jesus disse: não terminou nada. Se eu não disse que não é o fim, é porque não é o fim. A última palavra é a minha. Eu não sei por quem você luta. E vou falar uma coisa para você. Provavelmente, se você luta por cônjuge, se você luta por filho, eu vou te dar uma coisa. A probabilidade de uma palavra dessa mandar você desistir é praticamente zero. Mesmo que seu marido seja um traste. Mesmo que seu filho seja uma benção. Hoje eu ia falar outra coisa. Segurei. Certo? Mas é verdade. Agora também você tem que entender quando Deus diz não. E diz não para gente muito mais influente do que nós. Quer ver? Profeta Samuel, capítulo 17, 16, não lembro. O texto começa dizendo, né? Então disse o Senhor a Samuel: até quando você terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Sabe o que Samuel estava falando? Senhor, perdoa o Saul, perdoa o Saul, perdoa o Saul. Pensa, o cara é o Samuel. Tu sabe quem foi o tal do Samuca? Juiz, sacerdote e profeta, só não foi rei. O cara era o cara. E Deus falou para ele: N-A-O-T-U. Não vou perdoar o Saul. Enche o seu chifre do azeite, dá um pulinho na casa do Jessé, que eu vou pegar um rapazinho lá, eu vou fazer do rapaz rei. O profeta Jeremias, certo? Jeremias fez a mesma coisa, foi orar, e o que Deus disse? Não, não vou. Entendeu? Não vou fazer, já falei, segura a onda, ô cara. Certo? Não vou fazer. Até Jesus, olha o que Jesus falou com o Pai: Pai, se possível for, aparta de mim este. O que Deus disse? Não vou apartar nada. Não vou. A casa caiu. Se Deus falou não para essa turma, por que você acredita que Ele vai fazer assim todas as vezes? Senhor, eu quero largar. Senhor, eu quero casar. Senhor, eu quero mudar. Não pode falar assim não, senão os crentes se aborrecem. Fica o sentido. Você está rindo?
Nós temos que preparar essa turma para ouvir o sim e o não de Deus. Não é não, e acabou. Você gostaria que fosse sim? Não seria melhor se fosse sim? Não seria mais agradável? Mas é não. Esse não matou você? Então vamos embora, meu filho, levanta essa cabeça. Vida que segue. Ah, mas se é assim eu não quero continuar. Então morre. É uma opção. Vá. Entendeu? Você acredita que amanhã sua vida vai ser ruim? Não, pastor, porque eu não sei viver sem essa pessoa. Vai tomar remédio. Poxa, que história é essa? Tenha maturidade. O barco agora está cheio de... Sim ou não? Isso. Eu imagino, eu não sei com quem Pedro estava, eu sei que o barco era do Pedro com André, porque o outro barco era do Tiago com João, e eles trabalhavam tudo para o cara lá da cooperativa, o pai do... O Zé Bedeu, o Zé Mané, é ele, o Zé, você está entendendo? O Zé. Olha só, eu não sei quem está, eu sei que está ruim de segurar. Aí o verso de número 7, coloca aí, o pessoal lê a Bíblia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, porque tinha tanto peixe. E olha só, certo? O outro barco, para que eles fossem ajudar, encheram ambos os barcos de tal maneira que quase ia afundar. Vamos imaginar que está os quatro no barco de cá, o Pedro e o irmão, o Andrezinho. No outro barco, o Tiago e os filhos do trovão, a turma brava, certo? Estão lá. Pensa, vamos embora que a gente vai terminar, termina no 11. E vendo isso, vendo o quê? Vendo o quê? O que ele viu? E vendo isso, me ajuda aí, o que ele viu? O barco, numa hora improvável. Quando Pedro olhou, ele faz o quê? Carpinteiro. Se o cara pesca assim, mexendo com madeira, nem é a profissão dele. Se o cara já é bom na pescaria desse jeito, numa profissão que nem é dele. Quando Pedro olhou para aquela situação, uma situação que para ele, profissional, já tinha chegado e Jesus entrou e pronto. Meu irmão, eu não quero causar em você nenhuma expectativa falsa. Mas vou falar uma coisa para você, eu não sei o exame que você tem na mão, eu não sei o laudo que te deram, eu não sei o que disseram acerca da situação, eu sei é de uma coisa, se ele entrar no seu barco, a história muda. Você está entendendo? Se ele entrar no seu barco, as coisas vão acontecer e as pessoas não vão entender nem você. O barco chegou, enche o barco. Apesar do texto dizer que encheram, provavelmente um barco encostou do lado do outro e os dois vão puxar a rede. Até ela está tão pesada que a água está querendo entrar, sim ou não? E agora, o Pedro tem de dia aquilo que não conseguiu, à noite, porque Jesus estava no barco. O barco é a minha vida, o barco é a sua vida, e uma coisa é você sem ele, outra coisa é você com ele. Olha só, vendo isso, o Simão, o Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo o quê? Senhor, vai embora, Jesus, vai embora, ausenta-te de mim, porque sou um homem. Isso. Mas que história é essa?
Não faz muito sentido essa frase. Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Essa frase só faz sentido se eu acreditar que o André era discípulo de Jesus. Porque o texto diz que ele era discípulo de João. E João envia seus discípulos para Jesus. E um dos discípulos enviado por João a Jesus era André. Esse texto me indica que André já estava falando com Pedro, de um indivíduo que estava conversando com ele, ensinando, porque senão não faz sentido. Ele dizer, ausenta-te de mim, é como se dissesse talvez, muito obrigado pelo peixe, prestei meu barco, certo? Pagaste a locação, Uber, levei o senhor até ali, e agora o senhor me pagou, então tá bom, valeu, vida que segue, o senhor segue a sua e eu sigo a. Verso 9, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa de quê? Da pesca de peixe que haviam feito, porque para eles não dava mais tempo, e Jesus mostrou que dava. Verso 10, de igual modo também, agora sim, de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. É como se Pedro achasse que Jesus entrou no barco dele para viver com ele um momento, e Jesus tivesse um plano de viver com Pedro uma história. Pedro, sua pescaria ficou para trás. Eu vim aqui para levar você para uma nova fase da sua vida. Eu vou fazer de você pescador de homens. Eu entrei no seu barco e pesquei com você. Agora você entra no meu e pesca comigo. Verso 11. Levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O peixe agora não faz mais sentido. O resultado agora não é mais importante. O peixe fica para trás. Se o texto fala de Pedro, Tiago e João, porque André não aparece no texto, talvez Zebedeu tenha ficado com a pesca e com os peixes. Mas Pedro vai levar Jesus. Logo à frente, Pedro leva Jesus para sua casa. É lá que Jesus vai morar. Pedro vai viver com Jesus coisas que ninguém viveu, nem mesmo João. Pedro anda sobre as águas, Jesus mora na casa dele, Jesus o permite estar na transfiguração, Jesus permite a Pedro a ver a ressurreição da filha de Jairo, certo? Pedro vai ser o único a defender Jesus no momento da prisão, cortando e tentando, certo, defender Jesus da prisão. Porque Pedro nunca mais acreditou que não dava mais tempo. Para Pedro,
ao lado de Jesus, para ele tudo sempre poderia ser possível, sempre poderia ser viável. Pedro, você paga imposto com seu mestre? Pagamos. Mestre, o pessoal está perguntando se nós pagamos imposto. Então, Pedro, pega um anzol, vai ali e pega um peixe, abre a boca do peixe, tira uma moeda, não precisa nem vender o peixe, pode devolver, se quiser, e vai lá e paga o meu imposto e o seu. Para ele, tudo era possível. Por isso ele disse, eu quero andar sobre as águas. Por isso ele disse, Senhor, dá para a gente fazer uma cabaninha aqui, para nós ficarmos também nesse ambiente? Nós adoramos e servimos a um Deus que, se quiser fazer, faz. É só isso. Ah, pastor, será que ele vai fazer na minha vida? Eu não sei. Tem alguns profetas que são capazes de saber o que Deus vai fazer na vida do outro. Eu não tenho esse ministério. Eu estou entendendo o que Deus está querendo fazer na minha. Eu estou entendendo para onde Deus está querendo me levar. Eu estou buscando entender o que Ele está dizendo e como Ele está conduzindo. É isso. E como o ministério de saber sobre a vida dos outros é para uma minoria, provavelmente você é igual a mim. Você é alguém que não tem esse ministério profético de ver o que está para acontecer na vida dos outros. E talvez você até tenha dificuldade para discernir o que está para acontecer na sua. Essa é a grande verdade da maioria de nós. Mas eu aprendo aqui com a obediência desse cara. Por mais que André tenha dito a ele, era apenas a informação de seu irmão. Aliás, mediante a um ambiente onde Jesus nem tinha feito tantos milagres assim. Mas se você descobrir a direção, não recue, avance. Pode estar lá um leão, um urso, um rei, um gigante, pode estar o que for, prossiga, porque o Senhor é contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus disser para você, não vá, não vai. Independente do que você tenha como armamento à sua frente, porque numa brincadeira dessa, Josafá quase perdeu sua vida. Aprenda a discernir o que Deus está dizendo durante os cultos. Aprenda a discernir o que é uma palavra de motivação, um ambiente onde as pessoas querem apenas jogar você para cima, até para te ajudar, porque talvez você esteja para baixo, mas com falsas promessas, com perspectivas errôneas. E aí começa a fazer com que você nutra expectativas de promessas que Deus te fez, onde na verdade Ele nunca fez. Nós precisamos entender isso, porque hoje eu falo com vocês 2 vezes por semana, e provavelmente a maioria de vocês escuta dezenas de pessoas ao longo da semana, prometendo, falando, tendo visões, revelações, movimentos, e eu não tenho nada contra isso. O problema é que tudo isso suja suas malhas, tudo isso apodrece suas emoções. Por que você acha que Pedro estava lavando suas redes? Porque todo pescador sábio terminou a pescaria, lava as redes, porque a rede molhada, cheia de algas, de papéis, de sujeira, guarde ela assim, e é só uma questão de tempo até ela estar apodrecida e cheia de buracos, e aí você não pega mais nada.
Tudo que você pega escapa, tudo que começa não termina. Todas as vezes que você pega na rede, ela tem peso, ela tem movimento, mas quando você puxa, não tem nada, porque tudo escapou no percurso, no caminho. Chega de vivermos isso. Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para um novo momento na nossa vida. Um momento onde a manifestação dele será firme, forte, constante. Não seremos levados por ventos, pés sobre a rocha, certo? Pode vir o vento, pode vir os rios, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar a nosso favor. Ou preparamos pessoas fortes, ou não teremos igreja. Um povo que só está preparado para ouvir o que quer. Não. Aprenda a lidar com a noite difícil. E se ele deseja entrar no seu barco, e pode ter certeza que ele deseja, diga assim: Senhor, entra no meu barco. Vamos pescar, vamos pescar. Não é hora, eu sei que não é hora, mas eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou fazer. Eu não sei o que você tem vivido. Eu sei que provavelmente você quer viver coisas extraordinárias. E eu gostaria que você vivesse. Eu gostaria que você vivesse. Eu gostaria que você experimentasse o que Deus é capaz de fazer. Eu gostaria que você ouvisse coisas que não tinha nenhuma condição de você dizer não. E depois de ouvir Deus dizer para você: diga que não quero, diga que não vai, diga. Mas Senhor, não foi o Senhor que mandou a pessoa dizer? Pois é, eu mandei dizer, mas é só para você dizer não. Diga não. É só para você saber o que eu sou capaz de fazer. É só para você saber onde eu posso te levar. É só para você saber que eu estou contigo em qualquer lugar. Esteja pronto para ir para a nova fase. Deus tem falado isso no meu coração e tem me levado. Hoje eu recebi um convite na hora do almoço. Eu falei: não pode. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu voltei para casa perguntando: Senhor, eu nem disse que aceitava, porque não faria sentido para mim ir numa reunião com determinadas pessoas a nível de influência hoje na nossa nação. E eu não sei se eu vou dizer sim ou não. Eu só sei que só o convite já valeu. Fique de pé e diga para quem está do seu lado: não desista, a não ser que Deus mande você desistir. Mas uma das coisas que fez Jesus ter mais êxito foi nas escolhas de pessoas. Porque ninguém faz nada sozinho. Hoje eu estava gravando finalzinho de um curso ali em cima com um amigo, e eu olhei para a nossa igreja e eu pensei: cara, com a dinâmica do meu ministério, o que o projeto Recomeçar seria sem o Osias, sem o Sidney, sem a Dani, sem o William, sem o Eliezer? O que ele seria? O que ele seria sem esses meninos do som? O que ele seria sem as meninas que estão trabalhando no Ministério Infantil? O que ele seria sem as secretárias da igreja? O que ele seria sem o Sidney com o nosso Ministério de Oração, a Adriana com a nossa Oficina da Alma,
O que ele seria se não tivesse? Porque ninguém faz nada sozinho. A grande verdade é essa. Achar as pessoas certas é a grande essência da vida. Amém. Adriana, quantas vezes eu fui na oficina da alma? Uma vez. Uma. Funciona há quanto tempo? Já vai para 6 anos. Sabe por que eu não vou? Porque não dá problema. Porque resolve problema. Você está entendendo? Está amanhã com Deus aí. A turma que trabalha com ensino sabe como eu deixo o livro. Tem gente até que fica preocupado. Está lá, ó, meu livro dos obreiros internos, externos, está tudo aí. Porque a partir do momento que você acha a pessoa certa, já era. Porque tem gente que faz coisa muito melhor que você em área que você não é bom. E pronto, e vida que segue. É assim que funciona. Jesus achou pessoas certas. Se nós entendermos isso, primeiro, ele achou seus discípulos. Não foi numa escola, não. Não. Ele pegou 12 camaradas, descobriu que dos 12, 4 dava para andar um pouco mais perto, dos 4, 2 poderiam ser mais chegados, e dos 2, ele tinha um, que foi o último discípulo a morrer, João, na ilha de Pátimos. Ele conseguiu achar pessoas certas. E o Evangelho de João, capítulo 17, verso 12, presta atenção no que disse Jesus. Olha só. Ele sai 100%. Ouviu o texto ou não? Vamos lá, 17, 12. João 17, 12. Se travou, me fala que eu leio. Travou? Isso, o computador, o inimigo, está furioso. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que a Escritura, né, disse ou falou para que se cumprisse. Preste atenção. Jesus disse: todos os caras que eu escolhi deu certo, até o que deu errado. Porque o cara que deu errado cumpriu a sua missão. Por quê? Porque quando você acha as pessoas certas, já era. Por que você acha que todos os dias o diabo está mandando gente errada para a sua vida? A Bíblia diz: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, se bendito é aquele que vem em nome do Senhor, todo dia seu filho encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Sua esposa encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Seu marido encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Porque se todo mundo viesse de Deus, não precisa ter processo de seleção. Todo mundo vem do mesmo lugar. Você pega um cara espiritual como Josué, recebe os gibeonitas, porque se disfarçaram e diziam vir em nome do, mas não vinham. Você consegue entender isso? Quando nós vemos esse texto, nós descobrimos que quem consegue selecionar pessoas vai muito longe. Ele selecionava amigos. Não vou te dar o texto, se quiser anotar. João capítulo 11, verso 3. Mandaram-lhe suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo Lázaro, aquele a quem tu amas, seu amigo. Jesus também tinha amigos, e não eram poucos, eram muitos. Por isso que eu não gosto de gente que tem 40, 50, 60 anos de vida e diz que tem poucos amigos. Ninguém pode viver tanto e ter poucos amigos. Se você tem poucos amigos é porque você é ruim. Você pode ter poucos amigos na esfera de maior intimidade, aí eu entendo. Mas você tem que ter amigo para viagem, amigo para bate-papo, amigo para pesca, amiga para ir para o shopping, amigo para contar segredo, amigo para emprestar dinheiro, amigo para orar por você. E provavelmente não vai ser o mesmo para todos os grupos. Tem gente que você empresta dinheiro, mas não ora por você. Tem gente que ora por você, mas você não empresta dinheiro.
Tem gente que você conta segredo, mas não vai na sua casa. Tem gente que vai na sua casa, mas você não conta segredo. Eu estou cansado de falar isso. E é por isso que muita gente não quer viver com gente. Certo? Agora, preste atenção. Lucas 8:2 e eu termino aqui. Lucas, dá? Foi, agora foi, que eu tinha esquecido. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com suas. Jesus tinha gente que financiava seu sonho. Não tem como não ser bem sucedido. Não tem. Não há fórmula que derrote Jesus. Ele reconhece seus pais, reconhece a autoridade eclesiástica, reconhece a autoridade política, o que governa esse mundo, reconhece a autoridade de Deus. Jesus sabe o que veio fazer, tem conhecimento, reconhecimento de missão, e alguém que sabe escolher pessoas. Não tem como. Não tem como dar errado para quem utiliza essa fórmula. Mas não honro meus pais, não honro os princípios e as autoridades eclesiásticas, eu não honro os governantes, eu não honro Deus. Eu não sei nada sobre meus direitos, biblicamente falando, eu não reconheço minha missão e eu não seleciono pessoas. Querido, a probabilidade de você ser bem-sucedido é quase zero. Desculpe o que eu vou falar, mas o maior vilão da nossa vida ainda continua sendo nós mesmos. A grande verdade é essa. Mude de vida, mude a sua maneira de pensar, e você pode ter certeza que as coisas vão mudar. Minha maneira muda quase todos os dias, e eu termino usando um texto que usei aqui numa das minhas últimas mensagens. Ana e Penina. Nunca um texto quebrou tanto meus paradigmas quanto esse. Por muito tempo, eu disse que Ana era maior que Penina, que o filho de Ana era Samuel e o filho de Penina ninguém sabia o nome. Até que, lendo o texto mais uma vez, depois, sei lá, centenas de vezes, o Senhor tocou no meu coração e me disse: onde está escrito que há alguma vantagem de Ana sobre Penina? O texto diz que uma tem algo que a outra não tem. Penina tem filhos que Ana quer. Ana tem um amor que Penina quer. Mas Ana consegue o filho e Penina não consegue o amor, porque não derramou o coração na mesma medida. A oportunidade estava para Penina e para Ana. Se Penina fizesse o que Ana fez, Eucana teria amado. Então não há desvantagem, porque não há desvantagem entre você e quem está do seu lado. A chuva para os dois, o sol para os dois, a oportunidade para os dois. Mas nos ensinaram, pelo menos a mim, eu estou quebrando meus paradigmas, a entender que não há vantagem nenhuma de ninguém sobre mim, de mim sobre ninguém. Talvez eu não tenha a mesma missão que outra pessoa tem, mas isso não faz dessa pessoa maior do que eu, e não me faz maior do que ninguém. Vamos pensar um pouco nisso e levar nossa vida para outro nível, porque é isso. Deus te chamou para isso, colocou aqui você para caminhar com a gente. Você não vai embora, vai para outra igreja. Você não quer isso? Você acha que isso é demais para você? Você não quer viver o extraordinário no seu casamento, nos seus negócios? Não quer ter uma vida sensacional com Deus? É isso? Isso te fere? É isso? É essa visão do socialismo? Não estou falando de política não, tá? Estou falando dessa visão de que todo mundo tem que ter a mesma coisa. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Porque se der a mesma coisa para duas pessoas e uma administrar bem e outra mal, é só uma questão de tempo até você comprar minha propriedade, porque a oportunidade é para todos.
E Deus trouxe você aqui para dizer isso para você. Chegou o tempo de você viver uma vida extraordinária. Capítulo 17, verso 26. Esse aqui também é bom. Nesse mesmo dia, foi circuncidado quem? E quem? E quem? Seu filho. No mesmo dia, o que o filho foi fazer, o pai também, para dar exemplo. Não adianta só falar, querido. Foi época. Quando eu era garoto, sabe o que falava para mim? Faça o que eu mando. Mas não faça o que eu... Levei uma surra do meu irmão, porque fumei. E caí na besteira de falar com ele. Você também fuma? Ele pisou no meu pescoço, no sofá. Fala de novo que eu fumo. Fumo com o meu dinheiro, você tem dinheiro? E a minha vontade é falar, tira o pé que eu falo. Com o pé. Era violência doméstica? Pois é, meu. Primeira vara da infância e juventude que eu conheci, de goiaba. Desse tamanho assim, ó. Batia na gente. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Louvado seja Deus pelas surras. Nunca matou ninguém. Não estou falando de violência doméstica, estou falando de surra. Estou falando de espancar filho, não. Não é disso, não. Tem umas surras que eu até sinto, às vezes, saudade, não tem? Aqui é a mais leve. Certo? Então, preste atenção. Exemplo, pai. Obrigado. Exemplo. Pai tem que ser exemplo, querido. Está aí, ó, no mesmo dia que o Abraão, o Ismael poderia perguntar, que negócio de circuncidar? Ô menino, seu pai faz, você faz também. Vamos embora, está todo mundo fazendo, os homens tudo, vamos embora. Eu acho isso extraordinário. Abraão era alguém que dava exemplo. Capítulo 21, verso 14. Preste atenção. 21, 14. Do mesmo Gênesis. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão num odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu. Também lhe deu o menino e despediu-a. Ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Preste atenção nesse texto aqui, porque para mim, eu vou dar a minha opinião. Os teólogos de plantão ficam à vontade de levar seu raciocínio mais adiante, tem problema nenhum com isso. Ele já é quase um rapazinho. Isso é uma confusão aqui, que aconteceu no dia da festinha. Abraão mandou fazer uma festa para Isaac ser desmamado. E nessa festa, Ismael, que já era um rapazinho, né? Porque vamos imaginar aqui, se Isaac, ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos, e Ismael nasceu quando Isaac, ou quando Abraão tinha 86, quando Isaac nasce, Abraão tem quantos anos aproximadamente? 14. Vamos dizer que a criança fosse desmamada com 5, 6 anos, nessa época, que as mães não tinham naquela época a preocupação de ficar com o peitinho mole, com estria. É porque hoje a criança nasce hoje, mama 3 dias, a mãe já põe lá logo. Aliás, criança de rico hoje tem até negócio de lactose. Criança de pobre tem alergia à fome. Qualquer leite serve, de vaca, bezerro não, vaca, cabrito, essas coisas, não é? Dava qualquer coisa para a criança, égua, é isso aí. É leite, é. Então manda. Filho de rico, não. Aliás, a vida de rico sempre lasco de pobre. Você quer ver o pobre andava de bicicleta tranquilo. O infeliz do rico começou a andar de bicicleta, o preço da bicicleta subiu. Uma bicicleta hoje vale 15 mil, o pobre está lascado.
O rico andava de carro zero, sim ou não? E o pobre andava de Fusca. A turma começou a gostar de carro antigo. Um Fusca hoje custa. Dá vontade de matar tudo, não dá? Sim ou não? Atrapalhar a vida dos outros? Mas volta aqui. Dá uma olhada. Olha nisso aqui. Eu queria que você olhasse para essa situação. Ele levanta de madrugada, por quê? Porque, vamos botar aí, Ismael com quase 18 anos, talvez, fazendo as contas aqui certinha. Isaac está com 5, 6. Uma brincadeira entre irmãos. Isso sempre foi assim, gente. Você que tem filho, você sabe que às vezes um menino tem 4, o outro tem 17. Eles brigam. Você chega, um bicho desse tamanho, brigando com um bicho, e um quer sentar, e outro quer comer, e outro quer não sei o quê. Se você tiver com menor, então, se for 7, 8 anos, aí, meu filho, o diabo faz festa, né? Se ama demais da conta, mas briga. E aí o Ismael fez uma brincadeira que não devia. É isso que a história está contando. E nessa brincadeira, a Sarai, ou Sara agora, disse: olha, Abraão, manda esse garoto embora, porque esse menino não é da R$1. Não vai herdar nada. Eu não quero que ele tenha um camelo, um criado. Eu não quero que ele tenha nada. Eu não vou fazer as contas, é um conhecimento meio empírico meu, mas eu vou falar para vocês, pelo menos pelo que eu conheço a grosso modo. Se quiser pesquisar depois, principalmente a garotada que gosta de pesquisar para dar uma contrariada na palavra, não estou afirmando nada, dá uma entradinha para mim, porque para mim, meu irmão, os árabes são muito mais ricos que os judeus. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos Sara dizendo: esse garoto não herda R$1 do meu filho. Manda ele embora. Ele manda, está aí, ó, o milionário, mandando o filho de madrugada, com odre de água e um pouco de pão. Provavelmente, como pai, a preocupação dele é a seguinte: meu filho, estou mandando você com pouco recurso, porque a hora que o recurso acabar, volta que papai está aqui de novo. Porque está assim de pai, que cria filho para não ir longe. Cria filho para viver na barra da saia de papai e de mamãe. Filho não é para criar dessa forma não, querido. Se você criar seu filho bem, ele pode morar onde for, e ele ainda continua vivendo perto de você. Se você criar ele mal, você pode deixar ele dentro da sua casa, que nem seu amigo ele é. A verdade é essa. Então, distância não define intimidade e proximidade entre família. Quando ele diz, vai embora, ele vai. E aí, meu irmão, eu já falei disso aqui. A água acabou. A mãe vai doer demais ver o menino morrer. Ela se afasta. E aí o texto, numa tradução que eu amo, diz que o menino em choro, longe da mãe, que já não é mais um menino, mas a mãe deve ter explicado: filho, mamãe ou você morre primeiro. E para um não ver o outro morrer, faz o seguinte: fica aqui. E ele não era um bebê chorão, viu? Ismael não era um garotinho chorão, não. Até porque eu já cansei de ouvir mensagem na igreja dizendo que deserto é lugar de transição. Esse deserto vai passar, esse deserto vai passar. Vai passar. Para esse cara não passou. A Bíblia diz que ele cresceu, venceu e prosperou no deserto. Porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. As bênçãos do Senhor nos seguem até os desertos. A verdade é essa. Quando eu olho para esse cara, o que eu vejo? Eu vejo ele orando a Deus, debaixo daquela árvore para morrer. E aí o anjo vai lá e conversa com a Agar e diz: o que você está chorando, Agar? O que você está falando aí? Deus ouviu o choro, o clamor do garoto. Olha aí ao seu lado, tem um poço. E ali a história muda a respeito deste menino.
ele vai viver coisas extraordinárias, ele vai viver coisas fantásticas, porque tinha um pai, preste atenção, ele não levou basicamente R$1, um odre de água e um pouco de pão, mas aprenda, com Abraão dando para Ismael a maior herança que um pai pode deixar para um filho. Qual é? Ensinar o endereço de Deus para eles.